Eu estou ao vivo via Skype com o Sávio Maia, um dos maiores produtores musicais hoje do Brasil. Faz lives, conversa com muita gente no Brasil inteiro. E a gente tem um prazer hoje de poder compartilhar um pouco dessa situação que vive o trabalhador brasileiro que trabalha nesse ramo do entretenimento. São Paulo começa a contratar, Sávio, artistas para fazerem lives de casa. Teresina começa a seguir o mesmo exemplo. E eu fico triste demais quando eu começo a ver artistas de grande talento começarem a pedir cesta básica nas redes sociais. O artista não se preparou para isso. O que é que aconteceu, Sávio? Yeltsin, antes de mais nada, bom dia. Agradecer toda a sua audiência, o estado do Piauí todo. Eu estava acompanhando agora há pouco com o prefeito Firmino Filho e é uma cadeia produtiva toda estagnada. A categoria toda está parada. No final das contas, o entretenimento é uma das pontas de toda a economia. E, infelizmente, a maior parte das pessoas não tinha nem perspectiva que uma catástrofe como esse vírus pudesse acometer o mundo. E, no final das contas, ninguém tinha reserva financeira para isso. Quase que ninguém, né? E tem um detalhe que pouca gente está falando, aqui eu acredito que o Sávio vai concordar. Foi a primeira classe a ser bombardeada e será a última a sair. É verdade. Não é verdade? Será a última a sair. É verdade, é verdade. Pela característica do nosso negócio, que precisa de pessoas aglomeradas, e essa é uma das principais recomendações a se evitar aglomeração de pessoas, eu acredito que nós vamos ser uma das últimas a restabelecer nossa condição de trabalho ideal. E é muito preocupante toda essa situação, sabe? Porque é uma classe que mexe com tanta gente, não é só o produtor musical, é o técnico de luz, é o técnico de som, é o road, é o motorista, é o segurança, é o artista que tem a sua família. Isso a gente falando somente de banda, da parte de entretenimento para massa. E você ainda tem toda uma concentração menor nos municípios. Nós temos os humoristas, nós temos os colegas que trabalham com segurança, a gente tem toda uma cadeia uma cadeia produtiva que depende diretamente. A gente tem os colegas garçons, a gente tem o pessoal que trabalha com os bares. É toda uma cadeia produtiva que foi interrompida. De Fortaleza, de onde você vai, que é a terra do humor e a terra do forró. São duas áreas fortíssimas que movimentam milhares de pessoas. Verdade. Eu tenho visto humoristas passando necessidade em casa e pedindo ajuda. Não diferente de bandas por todo o Brasil. Porque quando a gente fala, é como se falasse, né, sabe, de Neymar, de Ronaldinho, que são os caras que estão lá em cima no futebol. Ali abaixo tem tanta gente que vende o almoço para comer a janta que é um negócio absurdo. Qual o conselho dá partindo desse pandemônio que tem vivido os músicos e a classe? Hoje é pôr a oração em dia. Porque a gente não está vendo perspectiva nenhuma, a gente está vendo algumas movimentações como do governador de São Paulo, agora o nosso governador Wellington Dias e o prefeito Firmino Filho e Teresina estão sinalizando que as fundações de cultura devem tomar alguma atitude, mas em primeiro momento nada. A categoria está estagnada e sem ter com quem se abraçar. E olha, o Sávio ontem fez um pronunciamento nas suas redes sociais, eu achei muito forte uma frase que ele falou, mas muito pertinente. Teresina é uma das principais capitais com maior número de suicídios no Brasil. E os serviços de assistência à depressão devem ser melhorados no Brasil neste exato momento. Não só o serviço de atendimento para a coronavírus, a Covid-19, mas o serviço de assistência à depressão, que só vem crescendo, né? A gente vai ter uma série de consequências dessa doença. Uma das consequências mais imediatas vai ser a crise econômica. E, na sequência, a gente vai ter essa degradação psicológica, essa situação que põe um pai de família numa situação onde ele não consegue prover o seu lar. Você tem noção do que isso vai fazer na cabeça de um cidadão? A gente vai ter um índice de suicídio subindo, a gente vai ter um índice de depressão altíssimo.
É muito complicado isso no médio e longo prazo. Não é só a doença, a prioridade agora é salvar vidas. A gente realmente tem que obedecer todas as orientações dos nossos governantes, evitar aglomerações, isolar as pessoas com sintomas e condições que possam agravar mais a doença, que possam proliferar se tornar um grupo de essa risco. doença, não é? O Sávio é um cara que gosta muito de viajar o mundo inteiro e parece-me que alguns governantes, alguns gestores têm tomado decisões contrárias ao do mundo inteiro. Eu me pergunto, será que é a gente que está errado ou o mundo que está errado? Porque o mundo inteiro... Amigo, a história que vai dizer. Eu disse agora há pouco, vai dizer. A verdade vai aparecer com o tempo. Eu acho que não tem certo, não tem errado agora. Se você me perguntar o que é o certo, é o isolamento total? Eu acho que total não é o certo, mas ao mesmo tempo eu sei que a gente tem que isolar as pessoas que são grupo de risco, a gente tem que cuidar dos mais velhos agora, e se a pessoa tiver um quadro agravante de problema cardíaco, realmente aí só vai somando mais problemas, sem entendeu? E ao mesmo tempo a gente tem que preservar as crianças, que as crianças são veículos de transmissão. São os vetores, os principais vetores, né? E a turma que é jovem, que acha que nunca vai morrer, gente, fica em casa, toma sua cerveja em casa, não vai para aglomeração, você leva isso para casa. Você tem avô, você tem avó, você tem sobrinho, você tem primo, você tem... Realmente, exato. É meio surreal. E como muitos cientistas estão citando hoje, gente, é um vírus que tem comportamento imprevisto, é uma doença nova, a gente não sabe como é que ele vai se comportar em climas diferentes, a gente não sabe se ele pode sofrer uma mutação. Cai por terra, por exemplo, dizer que só em ambientes frios. Fortaleza é a prova que isso não aconteceu. Né? Negativo. A gente tem uma situação aqui em Fortaleza que a gente já está com mais de 300 casos. A gente já foi para 3 óbitos. A gente tem gente de alto escalão. O nosso prefeito aqui já está com doente. O pai foi internado. Deus me defenda. O pai dele está com um estado grave. Gravíssimo. Bom, Sávio, para os músicos que estão nos assistindo e produtores, que são muitos que estão, eu te digo a lição que se tira de uma situação dessa, se Deus quiser, quando a gente passar. O que refazer financeiramente na vida de cada um deles e o que priorizar? Eu acho que todo mundo que está passando por isso hoje, independente de ser de uma categoria artística, de serem músicos, técnicos, produtores ou outra profissão que seja, a gente vai tomar uma lição muito séria, que a gente tem que ter uma reserva, a gente tem que ter um mínimo de educação financeira para não depender das empresas ou do governo ou do que seja, ou depender minimamente. Mas eu tenho uma coisa para dividir, que é independente da situação, se você é empregado, se você é freelancer ou a condição profissional que você tenha, não tem empresa que se sustente sem ter entrada. Não entra aqui, não repassa embaixo. Tem uma garantia. Não é. Se o nosso empregador não tem de onde tirar, como é que ele vai se sustentar, amigo? É um buraco sem fundo e a empresa vai quebrar. Eu acho que agora é hora de chamar os empregados e conversar e a gente ter uma... Pior que a gente não tem perspectiva. A gente não sabe se isso vai durar um mês, se vai durar 2. Se agarrar a Deus, como você falou, e atualizar as orações. Botar a oração em dia. Não tem outra. E contar que a comunidade médica internacional e as grandes potências estão tentando investir aí, antes de mais nada, num protocolo de tratamento, para a gente saber como é que, pelo menos, salva as vidas que já estão desgraçadas com essa doença maldita. E mais para frente, com fé em Cristo, uma vacina. Retomar toda essa atividade através do que a comunidade científica nos trouxer. Sávio, obrigado pela sua contribuição, meu irmão. Importante demais, muito obrigado. E continue com as suas lives. Qual o Instagram do Sávio? @Sávio... Não, repete. Produção XYZ. @Produção XYZ. É muito legal para quem trabalha com entretenimento. Muita dica bacana. De humanização, de profissionalismo. E é um momento muito importante. Fica à vontade, Sávio. Me perdoe lhe interromper, mas eu fiquei muito feliz agora saber que nosso prefeito aí, o Firmino e o Wellington, nosso governador, estão tomando atitude, certo? Agora é a hora de os nossos políticos mostrarem que são líderes. Não populares. Não são políticos, certo? Eles têm que, apesar de terem que tomar decisões que são impopulares em um ano político, e a gente tem consciência disso, eles têm que tomar
Decisões importantes. As decisões que sejam importantes. E o que é bacana, sabe? Público. Um do PT e um do PSDB. Né? Mas são todos do Piauí e de Teresina. É isso que a gente precisa. Eles têm que prezar pelo bem-estar público. É isso. Sávio, muito obrigado, meu irmão. Um abraço na família, um abraço na esposa, que Deus abençoe cada vez mais. E fique isolado, fique em casa. Estamos em casa. Espero poder retornar em dias melhores. Tá bom. Obrigado, Sávio. Um abraço, meu irmão.